Então, ecologia, a palavra ecologia significa eco, casa, tá? Logia, ciência. Então, é o estudo da casa, ou seja, é o estudo do ambiente. Tá? A ecologia estuda não só o ambiente, mas também como os seres vivos relacionam entre si e com o ambiente em que vivem. E é isso que a gente vai ver, tanto nessa aula, na aula 01, quanto na aula 02. Bom, para a gente falar de ecologia, a gente tem que ver, a gente tem que entender quais são os níveis de organização da vida. Então a gente pega, vindo lá do mais simples, né, de uma célula que se junta com outras células para formar um tecido, isso obviamente em organismos pluricelulares. Esses tecidos se combinam para formar órgãos, tá? Como lá o coração, o estômago, o intestino, pâncreas, etc. Esse conjunto de órgãos vai formar um sistema. Então, um sistema digestório, composto lá por todos os órgãos que fazem parte desse sistema. Então, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o esôfago, a faringe, beleza? Então, o sistema. Ao conjunto dos sistemas forma um organismo. Então, esse organismo é formado lá pelo conjunto do sistema nervoso, sistema circulatório, sistema urinário, sistema reprodutivo, etc. Tá? O conjunto de organismos de uma mesma espécie forma uma população, um conjunto de populações forma uma comunidade, conjunto de comunidades forma um ecossistema e todos os ecossistemas estão reunidos na nossa chamada biosfera. Você reparou que eu falei bem rapidinho desses níveis aqui, né? Então são exatamente esses níveis que a gente vai ver com mais detalhe no estudo da ecologia, de organismo até biosfera. Por quê? A gente vai ver de que forma os organismos se relacionam, certo? Então, enquanto eu tiver um tecido ou um órgão, eu não vou ter relações entre organismos, tá? Então, só a partir desse nível aqui é que eu vou ter esse tipo de acontecimento, tá bom? Então, vamos ver cada nível desses, especificamente, o que é. Então, o organismo é um indivíduo de uma determinada espécie. E como a gente já viu lá na aula 00, uma espécie é um conjunto de seres muito semelhantes, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. É aquele famoso conceito biológico de espécie. Tá? O local onde esse organismo vai viver, aonde ele vai habitar, é o seu habitat. Tá bom? Então, é o local onde ele vive. Tá? Então, o habitat natural lá do peixe palhaço é nos recifes de coral. Por exemplo, lá o Recife de Coral, a grande barreira de coral lá da Austrália. Então é o habitat do peixe palhaço, o famoso Nemo, né? Já o nicho ecológico é um conceito mais abrangente e mais interessante. O nicho ecológico ele diz respeito ao modo de vida de uma espécie. Então tudo o que ela tem de característica, como ela se reproduz, como ela se alimenta, aonde ela vive, ou seja, o seu habitat também é incluído. O nicho ecológico inclui o habitat de uma espécie, de um ser vivo. Tá? Então os hábitos alimentares, hábitos reprodutivos, tá? As relações ecológicas entre esse ser vivo e os outros seres vivos, assim como as relações entre eles e os fatores abióticos, ou seja, aquelas condições ambientais que são fundamentais para a vida, tá bom? Então o nicho ecológico é um conceito muito legal, muito interessante, muito abrangente, que aparece de vez em quando nas questões do Enem. O nível acima, que é a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local. Então tá aqui, ó, esse bando de leão marinho aí, eles estão formando uma população. Tá? Então, população necessariamente vai ser composta por indivíduos da mesma espécie. Um outro exemplo é a população de micos-leões dourados que vivem lá na Mata Atlântica, numa área de Mata Atlântica. Então, é uma população, tá? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local. O conjunto de populações que interagem entre si e habitam um determinado local forma uma comunidade biológica. Então, lá nos ambientes, lá no meio ambiente, você vai ter
várias populações que estão interagindo entre si, beleza? E essas interações, essas populações que estão interagindo vão formar essa comunidade, que nada mais é do que a parte biótica, ou seja, a parte viva de um ecossistema. Olha aqui. Então, o ecossistema é o conjunto dos componentes bióticos de um ambiente, ou seja, as comunidades, mais os seus componentes abióticos, que são aquela parte dos ecossistemas que não tem vida, no entanto, são fundamentais para a vida. Quais são esses componentes abióticos? A gente vai ver no próximo slide. Só olha para essa foto aqui rapidinho. Então, aqui a gente tem uma foto da floresta amazônica, que é considerado um ecossistema, né? Então tem lá os seres vivos e os componentes abióticos, estão formando um ecossistema, mas ao mesmo tempo eu posso ter um ecossistema também aqui nessa gota de água que está em cima dessa folha. Porque aqui eu também vou ter vários seres vivos, tá? Seres microscópicos, que estão interagindo entre si e com os componentes abióticos lá do ambiente. Então quem são esses caras, os fatores abióticos, os componentes abióticos? Então a gente vai ter a temperatura, a umidade, a salinidade, o pH, ou seja, a acidez do meio, a luminosidade, né, a quantidade de luz, as rochas e o solo, né, o substrato. Então todos esses fatores, eles não são fatores vivos, no entanto, eles são fundamentais para a vida, são condições fundamentais para a vida, né? Pegando um gancho lá com a nossa aula sobre evolução, é claro que as espécies estarão adaptadas de acordo com os seus respectivos fatores abióticos lá do ambiente onde ela está, né? Então, uma espécie que está adaptada a ambientes secos, ela vai ter lá como fatores abióticos predominantes do seu ambiente a falta de umidade. Tranquilo? Já um bioma é um conjunto de ecossistemas com características em comum, como a fitofisionomia. O que é a fitofisionomia? É a aparência geral da vegetação, o macroclima, o solo, a altitude, entre outras. Então, quando você pega um conjunto de ecossistemas que têm características em comum, principalmente relacionadas ao clima, você vai ter então um bioma. E a gente vai ver aí os principais biomas brasileiros na aula 02. E o conjunto de todos os biomas com os ecossistemas do nosso planeta, ou seja, o conjunto, a área do nosso planeta onde há seres vivos, tá? É chamada de biosfera. Biosfera, esfera de vida, tá bom? Então esse é o nível mais alto na organização dos seres vivos, tá? Em último nível, então todos os seres vivos vão se juntar para formar a chamada biosfera, a esfera de vida do nosso planeta. Tá bom, as interações entre os seres vivos e entre o ambiente também, o ambiente com eles, elas começam principalmente quando a gente fala no fluxo de energia nos ecossistemas, no fluxo de energia de matéria. Tá? E aí que a gente vai ver como a energia vai fluir através dos níveis dentro das chamadas cadeias alimentares. Bom, com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. Vamos desvendar esse mistério agora. Bom, primeiramente, a energia ela entra nos ecossistemas através de um processo de produção de matéria orgânica. Tá? Essa produção de matéria orgânica é realizada pelos produtores, que são organismos autotróficos ou autótrofos, como está escrito aqui no nosso slide. Então, os autotróficos podem ter dois mecanismos, né, aqui na natureza, dois mecanismos básicos que fazem a produção de matéria orgânica. O mais comum deles é a fotossíntese e existe também a quimiossíntese, que é um outro processo alternativo para os seres autotróficos, tá ok? Então as plantinhas lá fazem a fotossíntese, que é o processo mais comum dos seres produtores, dos seres autotróficos. Através desse processo, as plantas então vão conseguir capturar a energia do Sol. Então olha só a energia entrando nos ecossistemas, tá? Então essa energia do Sol é capturada, ocorre lá a fotossíntese, a produção de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, então, vai entrar nas cadeias alimentares e vai ser consumida
pelos seres consumidores, que são os seres heterotróficos ou heterótrofos. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que a energia vai fluir lá nas cadeias alimentares. Não só a energia, mas também a matéria. Então, a gente depende do Sol. A gente depende do Sol para que os seres produtores, os seres fotossintetizantes, possam absorver essa energia dessa estrela, realizar o seu processo metabólico chamado fotossíntese e produzir a matéria orgânica que vai servir de alimento para os heterotróficos. É por isso que os seres heterotróficos dependem dos seres autotróficos, que por sua vez dependem da energia que vem do Sol. Então a gente tem aí dois níveis tróficos básicos: o nível dos produtores e o nível dos consumidores. Beleza? Níveis tróficos dizem respeito à alimentação. Então, trófico tem a ver com alimentação. Tá? Então, os produtores e os consumidores. Existe também um outro nível trófico, que é o nível dos decompositores, que fazem a reciclagem da matéria orgânica nos ambientes, nos ecossistemas. Então, são lá as bactérias e os fungos. Né? Então, os seres decompositores vão pegar essa matéria orgânica, seja ela oriunda de um produtor, de um organismo produtor que tenha morrido, ou das partes desse organismo, né? Por exemplo, uma folha que está em decomposição, e também dos seres consumidores, que venham ocasionalmente a morrer e serão também decompostos. Imagina só se não houvesse esses decompositores no nosso planeta. Toda a matéria orgânica ficaria aprisionada nesses organismos que estão morrendo, e aí você não poderia formar novos seres vivos. Tá? Então eles têm um fator muito importante na manutenção das cadeias alimentares, na manutenção da vida no nosso planeta, que é esse processo de decomposição. Tá? E aí os decompositores, como você vai ver aqui, eles vão estar ligados a todos os seres vivos de uma cadeia alimentar. É por isso que normalmente eles não são representados numa cadeia alimentar, porque eles vão poluir muito visualmente essa cadeia, essa estrutura. Tá? Então a gente normalmente não representa os decompositores nas cadeias alimentares, representa apenas os produtores e os consumidores. Vamos prosseguir. Ó, faz uma coisa agora, faz um exercício. Lembra daquilo que você comeu no último almoço que você fez, ou na sua última refeição grande, no jantar ou no almoço, tá? Pensa aí. Também vou pensar aqui, tá? Vamos lá. Ok, pensei. Então, olha só. Foi isso que eu comi. Eu comi uma salada de alface, tomate, e comi arroz, feijão, batata e bife. Ou seja, uma refeição tipicamente aí brasileira, tá? Refeição padrão. Se a gente for analisar esses alimentos e pensando neles como organismos, né, a gente vai ver que a maior parte desses organismos aí são autotróficos. Então, olha só, a alface é um vegetal, autotrófica, ocupa o nível trófico de produtor. O tomate, a mesma coisa, tá lá, produtor. O arroz, idem. O feijão, idem. A batata também. Então são todos vegetais, produzem lá as suas próprias moléculas orgânicas através da fotossíntese, são seres autotróficos. E por fim a gente tem aqui o bife, né? O bife lá bovino, que vem de um ser heterotrófico, que é consumidor, que por sua vez se alimenta de plantas, né? Então veja como, de qualquer forma, você, para se alimentar, depende direta ou indiretamente dos seres autotróficos, seja se alimentando deles diretamente, né, como está acontecendo aqui, seja se alimentando de seres que se alimentam dessas plantas, certo? Então, os seres heterotróficos dependem dos seres autotróficos para a alimentação. E aí a gente tem, finalmente, uma representação de uma cadeia alimentar. Na verdade, de duas cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar marinha. O que a gente pode concluir a partir dela? Primeiramente, a base das cadeias alimentares sempre vai ser um organismo produtor. Então, no caso de uma cadeia alimentar terrestre, a base vai ser uma planta, né? Um organismo terrestre.
E no caso de uma cadeia alimentar marinha, a base pode ser aqui o fitoplâncton. Tá bom? Então são organismos produtores, beleza? São organismos autotróficos. E aí eles serão consumidos por seres que são chamados de consumidores primários. Por que primários? Os consumidores primários se alimentam dos produtores. Tá? Então, numa cadeia alimentar terrestre, você vai ter um ser herbívoro, como por exemplo aqui esse gafanhoto, poderia ser uma vaca também, né? E na cadeia alimentar marinha, está aqui o exemplo do zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton. Então, são seres heterotróficos. Os consumidores primários, por sua vez, vão servir de alimento para os consumidores secundários. Então, a gente já vai ter organismos que são chamados de carnívoros. Então, está aqui, por exemplo, esse rapaz aqui, esse mamífero, se alimentando do gafanhoto, né? Ele é um animal insetívoro, na verdade. E aqui está um peixinho se alimentando do zooplâncton. Por sua vez, os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários, os consumidores quaternários se alimentam dos consumidores terciários. Beleza? Se eu tivesse ainda um nível acima aqui dos consumidores quaternários, eu já chamaria ele de consumidor de quinta ordem e assim sucessivamente, sexta ordem, sétima ordem e por aí vai. Mas a maioria das cadeias alimentares terminam ali no consumidor quaternário. E aí, esses seres que ficam no topo das cadeias alimentares, né, eles não vão ter lá um predador para eles, um predador natural, tá? Estão lá no topo, ok? Obviamente eles vão aparecer em menor número, mas é isso aí, eles estão ocupando o topo dessas cadeias alimentares. Então a base vai ser sempre um produtor. Legal? Tranquilo isso daqui? São cadeias alimentares, tá? Aqui um outro exemplo de uma cadeia alimentar. Então, começando com o capim, que é um organismo produtor, tá? Ele serve de alimento para o coelho. Repara uma coisa, a direção da seta sempre vai de quem está servindo de alimento para quem está se alimentando, ok? Muita gente confunde isso, muita gente erra isso na direção da seta. Então, o coelho se alimenta do capim. Isso aqui é o fluxo de matéria e energia, por isso que a seta é nessa direção. Então, o coelho vai servir de alimento para a raposa, que vai ser então o consumidor secundário, e a raposa serve de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário. Então, está aqui ó, os níveis tróficos: produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Se eu fosse representar os decompositores, né, os fungos e bactérias, eu teria, lembra, que puxar uma seta de cada integrante dessa cadeia alimentar. Legal? Então isso daqui é uma cadeia alimentar bem simplesona. Só que, repara uma coisa, na natureza você vai ter situações mais complexas, como uma teia alimentar. Olha para cá então essa teia alimentar. Que maravilha. Então existem seres aqui que estão se alimentando de mais de um ser e servindo de alimento para mais de uma espécie também. Tá? Como por exemplo aqui ó, o krill. O krill está se alimentando de fitoplâncton, olha aqui, e se alimentando também de copépodes, certo? Então, no momento que ele se alimenta de fitoplâncton, ele é considerado um consumidor primário. Mas no momento que ele se alimenta dos copépodes, que por sua vez se alimentam do fitoplâncton, então ele é considerado um consumidor secundário, tá? Então é interessante, se a gente continuar, ó, o plâncton carnívoro. O plâncton carnívoro se alimentando do krill, tá? Desse camarãozinho aqui. Então ele vai ser consumidor secundário, porque ele está se alimentando aqui. Consumidor secundário também, porque ele está se alimentando dos copépodes, beleza? No entanto, se você considerar que o krill está se alimentando dos copépodes, então eu vou ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário e aqui consumidor terciário, tá? Então eu posso dizer que o plâncton carnívoro, nessa situação, ocupa os níveis tróficos de consumidor secundário e consumidor terciário.